esse encorajamento. Não é fácil estar aqui, logo por sinal, no primeiro domingo do ano, onde nós esperávamos termos aqui os nossos pastores, mas eles se ausentaram, estão a tirar um tempo de férias, um tempo de descanso. Eles merecem. Estamos aqui para suportar eles. Estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Aquele que nos levou todos a estarmos aqui nesta manhã para adorar, porque nós reconhecemos que a nossa vida é dependente dele. E por isso que ele merece toda a honra e toda a exaltação. Estamos aqui para isso. Amém? E bem-vindo a você mais uma vez. Bem-vindo ao 2024. Que este 2024 realmente seja de muito sucesso, muita bênção, muitas realizações. Sobretudo, que o Senhor seja o centro da sua vida. Amém? Amados, eu realmente nesse desafio tenho aqui a partilhar convosco um tema com título bastante pequeno e sugestivo, assim chamado Princípio de Intimidade com Deus e Sua Presença. Princípio de intimidade. Nós vamos começar por aí, falando sobre a intimidade. E intimidade é algo que todos os dias nós nos relacionamos com ela. Faz parte da nossa vida, é maneira nossa de ser, de estar no convívio, tanto familiar, social. E aqui, concretamente, vamos falar de intimidade com Deus, não intimidade com os homens. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que nós orássemos para pedirmos a presença de Deus, não é? Pai querido, muito obrigado, Deus, por este momento, por esta manhã. Quero dedicar esse tempo a Ti, Senhor, porque Tu és o único que merece toda a reverência, o único que merece toda a honra e toda a glória. Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos para que o Senhor possa me usar como um instrumento apenas da palavra que aqui vou ministrar. Manifeste-se neste lugar para que a gente não saia daqui como viemos. Que realmente esse seja um ano de restauração, um ano em que o Senhor nos desafia e nós seguimos contigo, porque Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, amados, eu quero convidar a você a ir comigo no livro de Ezequiel 47, dos versos 2 a 5. Ezequiel 45, versos 2 a 5, diz assim: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Então, o texto que eu li é o texto de Ezequiel. Lembram-se vocês que Ezequiel, ele é profeta, foi um dos profetas que esteve também exilado na Babilônia no tempo da destruição de Israel. E este profeta, o Ezequiel, ele teve uma visão. O texto que eu li realmente descreve a visão que ele teve. Mas antes de eu entrar direto naquilo que é a mensagem, naquilo que é o texto,
eu queria, assim, lembrar que nós os homens, o nosso principal chamado aqui na Terra é o relacionamento com Deus. É fazer o propósito, aquele propósito que Deus colocou a cada um de nós. Porque nós temos essa obrigação, temos este chamado de nos relacionarmos, de nós termos uma intimidade com o Senhor e manifestarmos um propósito ou realizarmos um propósito dentro do nosso coração, mas um propósito que vem de Deus. Antes da queda do homem, quando Deus criou Adão e Eva, o maior propósito que Deus colocou neles era este, relacionamento. Lembram-se nos capítulos 1 e 2, Adão e Eva, eles conversavam com Deus. Deus passeava com eles todos os dias, eles dialogavam. Deus estava presente neles. Aqui havia um relacionamento, havia um conhecimento mútuo entre Deus e os homens. Mas com a queda, quando o homem pecou por desobediência, ele foi expulso da presença de Deus. Ele perdeu essa intimidade, porque ele tornou-se pecador. Então, quer dizer que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado corta esta intimidade que nós temos com Deus. E foi assim como aconteceu logo na criação, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. O plano dele não ficou destruído por causa da desobediência de Adão e Eva. Ele ainda teve planos de nos restaurar, não é? Até a ponto que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, vive e ele volta. E é por meio dele que nós voltamos à presença de Deus. É por meio dele que nós voltamos a ter essa intimidade com Deus. Só para lembrar assim, a própria definição, olhando pelo dicionário, a definição sobre intimidade, ela diz que intimidade é caráter do que é íntimo, amizade íntima, em que há muita proximidade, viver na intimidade de alguém, qualidade de que proporciona bem-estar e privacidade. Então, olhando este conceito, olhando esta definição de intimidade, a intimidade não se limita apenas pelo conhecimento. Nós podemos ter conhecimento de alguém, mas não termos intimidade com ela. Mas aqui há uma ação recíproca, há um conhecimento profundo, íntimo, não é? Algo que conecta essas duas pessoas para que não hajam balizas entre elas. Ok? Um exemplo claro que nós sabemos, marido e mulher, por exemplo, são pessoas muito íntimas, comungam e partilham tudo o que têm. Não há receio, não há limitações entre elas, porque eles são marido e mulher, eles são pessoas que se relacionam todos os dias, têm mesmos princípios, têm mesmo foco, mesma visão sobre a vida deles. Então, voltando àquilo que é o capítulo 47 do Ezequiel, onde retrata aqui a visão profética do Ezequiel, vemos aqui que o Ezequiel, ele vê águas saindo, uma corrente de água, né, fluindo ou saindo do templo que ia seguindo pelo oriente. E essas águas terminavam no Mar Morto. Quem se lembra um pouco acho que é geografia, nós todos estudamos sobre o Mar Morto. O Mar Morto, ele é assim chamado porque ele não tem vida, não é? Não tem vida por causa do teor salino. Então, é assim como este mar é chamado. E Ezequiel teve essa visão, onde ele consegue ver água saindo do templo, não é? Em direção ao Mar Morto, que o seu caudal ia crescendo de forma gradual. Então,
Muitos autores que explicam, que interpretam esta visão do Ezequiel, eles carregam consigo, eles interpretam isso como uma visão simbólica, não é? Porque uma visão é algo que ele viu por meio de uma força divina. Então, isso é interpretado como sendo uma restauração espiritual e física de Israel, porque Israel é aquela terra que foi destruída por causa também do pecado e o seu povo foi levado ao exílio. Então, aqui Ezequiel recebe essa visão de restauração do povo por meio de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, essas águas, elas simbolizam a presença divina. Essas águas simbolizam a vida espiritual que traz cura, que traz renovação, que traz transformação para o povo. Isso também se aplica aos nossos tempos. Não só naquele tempo, mas também aos nossos tempos. Porque a cada dia nós pecamos, a cada dia nós falhamos. E Deus tem esse plano. Deus nos convida a entrarmos nessas águas. Então, essa progressão que nós vimos, que a água saindo do templo ao rio, ao mar morto nesse caso, ela ia aumentando do seu caudal. E isto representa também, na visão de Ezequiel, um entendimento, uma transformação espiritual gradual da pessoa que aceita a Deus, da pessoa que aceita a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Porque ele é um processo. A gente não entra hoje e amadurecer hoje, mas nós passamos por um processo de restauração até a maturação. Então, nesse entendimento da visão do Ezequiel sobre a restauração, sobre a presença divina naquele povo que foi destruído, eu aqui levanto 4 níveis de intimidade que podemos ter com Deus. O primeiro nível é água na altura do tornozelo. Água na altura do tornozelo, isto vamos ver no versos 3. O verso 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Então, como é que isto nós relacionamos com intimidade com Deus? Aqui a visão, o texto fala de águas que saíam do templo e um homem que media as águas. E a primeira medição que foi feita, a água terminava no tornozelo. O que significa isso? Qual é a interpretação que se faz nisso? Por que eu considerei este ponto ou esta passagem como sendo o primeiro nível de intimidade? Aqui, amados irmãos, este primeiro nível, segundo a minha consideração, ele representa o nosso primeiro contato com Deus, o nosso primeiro contato com o poder de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós não conhecemos a Ele na sua totalidade, mas a gente vai, ouve e acredita nele. Este primeiro contato, ele ainda não é íntimo. Este primeiro contato ainda tem suas reservas. Mas aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Podemos até querer estar com Ele, mas apenas para ficar um pouquinho ali na água. Vou dar um exemplo para quem já entrou no rio, ou Praia de Zalala, melhor, onde todos
Provavelmente todos nós já estivemos lá ou temos estado lá. Quando eu vou para a água, eu vou medindo o nível da água em mim. Ok? Se a água está no tornozelo, esta água me dá muito conforto. Eu estou seguro. Certo ou não? Eu estou seguro que ali não vou me afogar. Estou certo. Eu posso sair a qualquer momento, se eu quiser, ou posso ir além. Mas eu sei que estou na água. É uma certeza que eu tenho, que eu estou na água. Mas também tenho essa certeza de que eu querendo, saio, porque os meus pés estão firmes na terra. Nada pode me abalar. Amém? Então, este é o entendimento que o primeiro contato que nós temos com Deus, este é o sentimento que quando nós entramos neste primeiro contato com Deus, sentimos, nós temos o controle da nossa vida. Porque eu não estou mergulhado, eu estou ainda na terra, embora tenha água até ao meu tornozelo. Eu posso controlar. E o grande perigo nisso, água no tornozelo, é você recuar. Conheceu a Deus, mas a sua intimidade ela não está firmada, você pode voltar para trás. Você até pode procurar outras igrejas ou outras religiões para poder entrar, porque você não estava firme. A tua intimidade, ela não estava ainda estabelecida. Então, entendemos aqui que não existe nenhuma dependência com Deus. Nós somos donos de nós mesmos. Fazemos aquilo que nós bem queremos, de acordo com a nossa vontade. E vivemos realmente uma pouca ou fraca intimidade com Deus neste primeiro nível. Amém? No segundo nível, eu usei o verso 4, que é água na altura do joelho. Porque quando o homem foi medir de novo, a água estava no joelho. Mais uma vez voltamos para a praia. Eu estou entrando na água. Água no joelho, eu ainda estou firme. Me sinto confortável dentro daquelas águas. Qualquer situação, posso correr para fora. Não vou gritar, nem preciso gritar para ninguém, porque está no joelho. Aqui continuo a ter controlo. Eu continuo a ter o controle. E aí o meu nível também de relacionamento com Deus, apesar dele estar a crescer um pouco, mas ainda não está estabelecido. Ele não está estabelecido, porque o controle ainda é meu. Aqui eu até já tenho experiências com Deus. Eu já vivo os milagres de Deus. Eu já alcanço as bênçãos do Senhor. Mas ainda não me submeto a tudo ao Senhor. Eu tenho algumas reservas. Há coisas que eu digo, não, isso é para mim, Senhor. Eu aqui posso pular. Se você me assustar, eu corro. A terra firme ainda está mais próxima de mim. Eu vou. Então, não temos aqui ainda aquela possibilidade de estar junto, íntimo com o Senhor. Nós ansiamos pelo poder de Deus, mas o que acontece, na verdade, nós ansiamos mais naquilo que Ele faz, mas não naquilo que Ele é. Procuramos aquilo que Deus pode fazer em nós. Nós não procuramos
adorar a Deus como um ser soberano que merece toda a honra e toda a glória, independentemente do que estiver a acontecer comigo. Quando os momentos são difíceis, aí é mais fácil eu usar as minhas estratégias. Mas quando os momentos são fáceis, aí sim, Senhor, muito obrigado. É neste nível de intimidade em que nós nos encontramos até por outra. No primeiro nível nós estávamos até na multidão. E aqui ainda continuamos um pouco na multidão. Lembram-se quando Jesus ia pregando, ia operando milagre? Era muita gente que o seguia. Muita gente. Mas nem todos aqueles conheciam, na verdade, quem era Jesus. Eles sim, sabiam que era filho de Deus, acreditavam nisso, que filho de Deus opera milagres, mas não queriam ter um relacionamento, uma intimidade profunda com Ele. Porque tinham também consigo os seus afazeres, as suas decisões, as outras coisas que eles se apegavam que não poderiam largar por conta de Jesus. Porque Jesus é aquele que dizia, largue tudo, me siga, nasça de novo, renuncia. E isto muitos de nós não queremos ouvir. Muitos de nós não queremos ouvir a renúncia, largar, dar aquela volta de 180 graus. Os que entendem a matemática conseguem perceber quando eu digo 180 graus e não 360 graus. Porque quando a gente dá 360 graus, voltamos para o mesmo lugar. Não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a dar uma volta de 180 graus. Quer dizer, virar. Ok? Nós temos que mudar. Aquele outro lado já não serve mais. Temos que usar um novo lado. Então, quando você não tem intimidade com Deus, você vai dar essa volta de 360 graus. Porque você vai caminhar, vai consumindo as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, vai crendo. Você vem para aqui, grita amém, 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 amém. Mas as situações da vida podem não te deixar você se determinar. Podem não deixar você ter esta convicção que só Cristo é o centro da sua vida. Então, isto quebra a intimidade com o Senhor. Reduz essa nossa intimidade com Deus. E no terceiro ponto, que é a altura da cintura, a água, porque foi outra medição, e a água estava na cintura. Ok, eu ainda volto, eu vou sempre me segurar na questão de estarmos na praia, porque todos já tivemos um mergulho na praia, tenho certeza disso. Se não teve na praia, no rio já teve. Se não teve no rio, então na piscina também já teve. Agora, se nenhum desses lugares, não sei de onde é que você é. Ou então ainda não cresceu, vai crescer. Mas eu tenho certeza que você já esteve em algum lugar dentro de água onde você sentiu-se confortável até ao desconforto. Porque é assim. Mas é importante, é necessário você gostar dessa água. Porque a água que eu me refiro aqui é a água viva. É Cristo. Não estou a falar de uma água qualquer. Estou a falar de relacionamento com Cristo Jesus. Não entenda simplesmente como uma água, a palavra literal da coisa. Não, não é isso. Mas eu estou a falar de água viva. Então, aqui no terceiro ponto, onde a água já está na cintura, o que acontece? Começa a haver um pequeno
desconforto, porque a água já mexe contigo, você já se sente um pouco desequilibrado na água. Em algum momento assustado, até se for água da praia, que tem ondas, você já se sente assustado, a correnteza bate a ti e em algum momento tende a te levar mais profundo. Mas se você não estiver convicto que você tem o domínio da água, sabe nadar, aí qual é a tendência? É de voltar. Ok? Então, aqui, meus amados, neste nível, a pessoa já tem mais atenção com Deus. Ele vai um pouco mais fundo. Ele reconhece que Deus faz parte da vida dele. Ele obedece, vai para a igreja, ora com os outros, ora, dizima, oferta, envolve-se em obras. Mas, até se ele se interessa pela palavra, mas também há situações em que ele se acha ter controle. Porque os pés ainda estão assentes. Porque enquanto você estiver na água com os pés assentes na terra, você se sente ainda em controle. Para quem sabe nadar ou quem aprendeu a nadar, lembra-se quando você está a nadar assim, para atravessar um rio. Alguém já nadou atravessando um rio aqui? Eu só quero ver um pouco. Quem já atravessou o rio? Uau, que bom. Só temos 2 pescadores aqui à frente e 2 lá atrás. Eu não sou bom nadador, mas tento. 3 metros eu consigo nadar. Irmão, até irmão Dinho diz, nem aqui onde está, não consegue. Mas eu 3 metros consigo. Qual é a minha experiência quando estou a nadar? Eu estou a fazer meu trabalho com mangás, estou sempre a entrar no rio. E tem aqueles riachos que a gente não tem como atravessar, então ali preciso nadar para passar para o outro lado. Mas como não sou bom e não tenho por que voltar, porque lá onde está o meu objeto de estudo, eu tenho que ir. Se não há canoa por perto, o que é que eu faço? Eu tento me atirar para ganhar pelo menos uns 2 metros. Depois dali vou batendo as águas e ao aproximar a mar, a tendência é colocar os pés no chão. Quando não apanho, vocês não imaginam qual é a aflição. Mas quando eu consigo alcançar a terra, aí sim, digo, uau, já atravessei. Então, é isso que acontece aqui, neste ponto 4. Enquanto você sentir ainda que os teus pés chegam no chão, você é capaz de dizer, Senhor, calma. Isso eu posso resolver. Não vai gritar. Eu não sei se a tendência do Pedro quando se afogou era essa porque não tinha como pisar o chão e chamou a Jesus, mestre, socorro, me ajude. Talvez se o rio não fosse fundo, ele não precisaria gritar. Mas lembrem-se que o Pedro era pescador, um bom nadador. Mas ele viu que aqui eu não tenho como. Prosseguiu e chamou ao mestre. Socorro. Porque os pés dele já não estavam no chão. Já não conseguiam alcançar o chão. A terra não conseguiam alcançar. Então, é isso que acontece. Mergulhamos debaixo da água para experimentar a plenitude de Deus. Mas alguma dificuldade que nos aparecer ali,
voltamos à superfície. Voltamos mesmo. Não. Deixe-me voltar. Porque eu consigo andar e tenho também um controle. Mas neste nível, nós vemos que a nossa intimidade, ela vai crescendo. Ela vai se ajustando mais com o Senhor. Mas não está completa. Já no último ponto, que é a água que está acima da cabeça. Uau! Se a água está acima da cabeça, você está onde? Você está onde? Se a água está acima da cabeça. Imagina que você nem é nadador. A água está acima da cabeça. Você continua a confiar em ti? Continua a confiar em ti? Não, de certeza que não. Neste nível, a nossa intimidade, ela é plena com o Senhor. A nossa intimidade, ela é total com o Senhor. Veja que, neste nível, o Ezequiel não poderia andar, mas ele só poderia atravessar o rio nadando. Mudou a estratégia, mudou a maneira de ser, a maneira de agir. Não era a caminhada, mas era nado. Ele nadava. Aqui reconhecemos totalmente a nossa dependência com Deus. Submetemos a nossa vida a Deus. Submetemos tudo quanto nós temos a Deus. Jesus, Ele é o centro da nossa vida. O passado, o meu passado, nesse nível, já não importa. Não importa se fui bandido, não importa se fui o quê. Isto ficou mesmo para trás. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu voltei àquela plenitude, eu voltei a ter aquela intimidade que Adão e Eva perderam na criação. Porque Deus está em mim. O meu corpo é templo de Espírito Santo. Neste nível, nós colocamos o nosso futuro nas mãos de Deus. Não nos preocupamos com o futuro. Sabemos que Deus está no controle. Deus, Ele toma as nossas vidas. Deus toma a minha vida. Quando digo não nos preocupamos com o passado, aliás, com o futuro, não estou a dizer para irmão deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de fazer alguma ação para a sua sobrevivência. Não. Mas a nossa vida, ela é dependente do Senhor. Que em tudo isso que nós fazemos, trabalhar, correr, fazer negócio, sei lá, etc., tudo Deus tem o controle. Tudo nós entregamos nas mãos dEle. Sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa saúde, do nosso trabalho, da nossa família. Nós temos este conhecimento, temos esse entendimento pela fé em Cristo Jesus. Neste nível, nós já sacrificamos as vontades pessoais. Antes já não. Eu conseguia sair e resolver o meu assunto. Mas agora, vontade pessoal aqui não funciona. Eu sacrifico porque acredito que Deus é maior. Acredito que nada é impossível nos olhos de Deus. Mesmo que eu não veja Ele fazendo, Ele está a fazer. Ele está a operar. Eu não preciso ver, mas eu só preciso crer. Eu preciso ter essa fé que Deus está movendo.
Deus está se movendo na minha vida, Deus está se movendo na minha família, na minha comunidade. Eu não preciso ver. Mas Deus está ali quando nós chegamos a este nível. Dessa maneira, nós permitimos que tudo que não agrada a Deus morra em nós. Morra, não tem importância. Não relevamos mais. O que nós pretendemos é a renovação, a transformação continuamente da nossa vida. E aqui nós também percebemos que a nossa intimidade com Deus é tão grande e a amizade com Deus nos faz tão bem. Por quê? Nos transforma a cada dia. Nos renova, nos restaura a cada dia. Uma vida de dependência. Então, aqui vemos que quando nós estamos imersos no Espírito Santo, até as pessoas não sabem. Até as pessoas dizem, mas uau, o que é que está a acontecer com aquele? Nunca foste perguntado assim, mas olha, nessa situação tão triste, por que você está firme? Não está abalado? Não está destruído? É porque nós temos esperança em Cristo. Porque pela fé nós cremos que tudo tem um propósito. Não é acerca de nós, não é acerca daquele assunto que não ficou realizado, mas é acerca dele. Porque tudo é por ele e para ele. Então, aqui, amados irmãos, o velho homem morreu nesse nível. O velho homem já não existe mais. O meu ser, o seu ser, está nas mãos de Deus. Amém? Como dizia, porque o velho homem já não existe. E uma das coisas até que mora aqui é a nossa razão. Porque a intimidade, quando está fraca, a gente vive muito pela nossa razão. Mas neste nível de intimidade com Deus, já não vivemos mais pela nossa razão. Amém? Nós submetemos tudo a Ele. E aqui, como falamos no princípio, mergulhamos. As águas estão por cima da nossa cabeça. E o que nos falta, amados, para nós termos intimidade com Deus, para nós estarmos neste quarto nível? Se calhar eu até devia fazer uma pergunta no princípio. Desses 4 pontos, 4 níveis, onde é que você está? Avalie o seu coração para tu entenderes onde tu estás. Está medindo ainda a água pelo tornozelo, pelo joelho, pela cintura? Ou você mergulhou? Mas para isso, amados, vocês precisam ter sede de Deus. Eu preciso ter sede de Deus. Eu preciso ter a fé. Preciso temer a Deus. Preciso ler mais a palavra de Deus. Preciso me relacionar mais com Deus. E me santificar todos os dias. Viver uma vida de renúncia. Amém? Eu tenho que amar a palavra de Deus. Então, queridos, eu chego ao fim desta minha mensagem
Mas digo assim, a intimidade com Deus é marcada por um relacionamento com o Senhor, o conhecimento da palavra e a experiência com o sobrenatural. Ela nos traz autoridade espiritual para vencer tudo. Passamos a viver na dimensão do sobrenatural e não apenas no que é superficial. Deus é nosso Pai e nos dá sua intimidade, concedendo o que pedimos. Lembra-se o livro de Mateus 7, 9 a 11? Quando Deus dizia, olha, nenhum pai, o filho vai lhe pedir pão e dar uma pedra. E eu, imagine, eu que sou vosso Deus, tudo que vocês me pedirem, eu vos darei. Vamos bater a porta, porque o Senhor está lá, esperando de nós. Ele vai abrir, a porta não está fechada. Amém? Peça perdão pelos seus pecados. Estamos a começar um novo ano, novos desafios. Você precisa se desafiar consigo mesmo. Às vezes nós queremos nos tornar muito críticos, mas esquecemos aquilo que é a essência. Adorar ao Senhor, estar na presença dEle, ter comunhão com os irmãos. Há vezes que somos tão especialistas em ver coisas erradas e as certas jogamos fora. Tanta coisa que o teu irmão, tanta coisa boa que seu irmão faz a ti, você não se foca a isso, mas você se foca a um erro que o seu irmão cometeu. Não é isso que Deus nos ensina. Não é isso. Vamos nos focar a coisas boas nesse 2024. Vamos atingir este nível que aqui somos recomendados. Creia em Cristo. Já disse, não olhe os seus pecados. Entregue nas mãos de Deus. Não deixe o mal te acusar. Porque às vezes o mal também nos acusa e não nos deixa avançar. Não, deixe isso para Deus. Pense positivo. Amém? Pense positivo. Submeta-se e renda a vida a Jesus. Seja cheio do Espírito Santo amado. Receba a vida. Seja uma nova criatura. Louve, adore e entregue a sua vida e seus caminhos a Cristo Jesus. Vá mais fundo. Amém? Glória a Deus. Põe-se de pé, amado. Pode se colocar de pé, amado. Vamos continuar a adorar o nosso Deus nesse tempo. Obrigado.